O Cruzeiro, pra mim, ele se desidratou completamente. Você falar que o Cruzeiro, há pouco mais de 20 dias, fez 3-0 no Botafogo e depois de 5 partidas, o Cruzeiro não consegue performar, é muito preocupante. É muito preocupante, CJ. E eu havia até conversado com algumas pessoas, não sei se eu conversei com o Rafa Congresso sobre isso. Pra mim, ontem, se o Cruzeiro tivesse sido eliminado de uma maneira normal, jogando e tal, jogando bem, mas simplesmente a bola não entrasse, eu não acreditaria numa eventual demissão do professor Fernando Seabra, tá? Mas o jogo se deu tanto para o Cruzeiro ontem... Se tivesse saído nos pênaltis, você acha que balançava? Se tivesse saído nos pênaltis, ou se tivesse saído antes ainda, no chute do jogador do Boca, em que o João Marcelo salva, pra mim, hoje, a gente teria um anúncio de demissão no Cruzeiro. Sabe o que também tá me irritando um pouco, Cabidão? Mas aí é só eu mesmo e eu vou ser o oásis no deserto. É que a gente balança o Seabra tudo quanto é torcedor e imprensa, traz uma resenha que é assim. Tá pressionado se não vencer, hein? E o homem tá lá. Tá trabalhando, perde, ganha. Como os graúdos, como os experientes ou como os inexperientes. Mas aqui há uma resenha preventiva. Quem é da área de saúde sabe que para você evitar alguma doença, você faz o quê? A prevenção. Aqui que eu digo, gente, é fora do mundo do futebol. A bolha entre torcedores e imprensa. Existe uma demissão preventiva. Não, eu Mas tem um detalhe. Porra, toda semana estão falando que vão demitir o Seabra, pô. Sim, tem um detalhe, mas o jogo, acho que nem o mais fanático, vou usar até as palavras que o Cabido falou ontem. Ontem eu tive a oportunidade de ancorar a jornada de ontem. O jogo, nenhum dos melhores sonhos do torcedor do Cruzeiro, do próprio Cruzeiro, dos jogadores da comissão técnica, um cenário tão positivo se desenhava. Um jogador a mais com 9, 10 segundos de jogo. Amigo, isso é futebol. O Abel tentou ensinar o Cuca numa coletiva, e o Cuca não é vitorioso. O que eu tô querendo dizer isso é o seguinte, independente deste jogo, ô Silveira, te interrompi, que independente deste jogo, a cordinha do Seabra está sendo descascada a todo momento. Mas eu acho que pesa contra ele aquilo que a gente debateu ontem, CJ. Exato. O fato que todo mundo sabe que ele não é o técnico dos sonhos do Pedrinho. Porra, mano. Eu acho, aí é um machismo, que se ele tivesse sido contratado pela gestão do Pedrinho, a pressão não ia ser tão grande. A pressão que eu digo assim, as conversas a respeito de uma possível demissão não seriam tão grandes. Mas porque, primeiro, a gente conhece o Pedrinho, a gente sabe como funciona. O perfil mudou, gente. Qual é o perfil, e a gente sabe que não é o técnico dos sonhos dele. Então eu acho que isso pesa. Mas assim, repito, eu continuo achando que é um exagero, apesar de fato, o time ter perdido desempenho nos últimos jogos e precisar reencontrar o desempenho. Desidratou. Desidratou. Eu falei eu falei isso aqui ontem, a respeito do Palmeiras e do Botafogo, e aí até transportei pro Atlético, né? E, de novo, o resultado ontem mascarou, pra mim, a atuação ruim que o Cruzeiro teve. Mas é não ter Se sido o Cruzeiro pela não votação boa do Boca. classificasse ontem, se o Cruzeiro não tivesse classificado ontem, muita gente que tá falando que o Cruzeiro teve bons momentos dentro do jogo, que o Cruzeiro fez uma boa partida em determinados momentos, hoje estaria aqui descascando a atuação do Cruzeiro. Não, você tá mandando a indireta pra mim? Também, também, não é só pra você, Gris, não. Não, mas eu Não é só pra você, eu não. respondo sem problema nenhum. O E Cruzeiro não é indireta, não. O Cruzeiro teve 30 minutos. Gente, que eu falei ontem na transmissão, gente, o Cruzeiro vai golear o Boca Juniors aqui, cara. Com 2 gols de liderança, com um jogador a mais, CJ, se o Cruzeiro perdesse essa classificação ontem, não tinha o que fazer pra defender o Seabra. Não tinha o que fazer. O que a gente vai falar? Nesses 30 minutos que o Cabido tá falando, o Cruzeiro apresentou futebol que não apresenta nos últimos 5 jogos. Exatamente. Tá bom, Cabedo, mas o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, você tá pegando o recorte do de ontem. Não, com o de ontem, beleza. O de ontem seria Eu não conheço o Seabra, eu nunca conversei com o Seabra, nem sou advogado do Seabra. Acho, e tenho o direito de achar, uma sacanagem o que está sendo feito por nós, da imprensa, e por torcedor, que tá querendo a cabeça dele a toda semana. Vamos levantar uma outra discussão. Não tô O cara faz cravando um nada, baita não. trabalho, pô. Coincidência ou não, a queda de rendimento do Cruzeiro tem a partir de quando todos os reforços começaram a jogar? Existe um tempo pra adaptar isso aí, ué. Entendeu? Todos jogaram. Claro, Quando entrou, os de linha, né? Porque o Cássio entrou desde a abertura da janela. Sim. Mas quando entrou como titular, O Wallace, Matheus Henrique. Caio Jorge e Lautaro. Quando os 4 estavam disponíveis, a partir daí o desempenho do Cruzeiro caiu. Não estou falando que é por causa disso. Como a gente está falando do Seabra,
Não é só o Seabra. Perfeito. Você tem algumas coisas E o que... foco tá só no Seabra. É isso aí. Não, eu acho que assim, um dos motivos, não porque os caras que chegaram são ruins, não mesmo, muito pelo contrário, acho que o Cruzeiro contratou bem, foi bem ao mercado, o time melhorou, o elenco melhorou, mas um dos motivos da queda de rendimento, de fato, são as mudanças. Porque passou a mexer mais no time, tá tentando reencontrar uma forma de jogar. Eu falei aqui a respeito da saída do Lucas Silva, que mudou a característica. Não é porque o Lucas Silva é melhor do que os caras que entraram. Não acho que seja. Mas algumas escolhas... Mas as características mudaram e ainda tá se E algumas se escolhas do reencontrando. Seabra não fazem muito sentido. Por exemplo, colocar o Romero em alguns momentos de meia-direita. Não performa, não consegue. Ou ele banca o Romero no lugar do Wallace, ou o Romero vai comer banco, gente. Então, assim, são alguns detalhezinhos que CJ assim... Concordo com você. É um negócio Mas tem a que me chama- gestão, gente. Tem a gestão. Não, a gente CJ, tá pensando mas só aí, na parte CJ, óbvia da escalação da titularidade. Eu tenho visto o Seabra Bala Juquinha. adaptar pouco esse time. Ele tá com um trabalho tático. Ontem ele até tentou mudar colocando Romero e o Wallace, mas ela não tem sido efetiva a ponto do que foi o primeiro turno. E acho que tá faltando repertório pra ele nesse momento. Mas ontem ele mudou, né? Ontem, de Não, fato, foi ontem um ele- jogo que ele ontem ele mudou mudou mesmo. mais, né? Ele mudou mudou mais, uma sem estrutura com dois volantes mais E o jogo se mais deu pra